Paz do Senhor, meus irmãos, nesses dias onde nós não podemos nos encontrar fisicamente para o estudo da Escola Bíblica Dominical, né? Nós resolvemos aí gravar essa pequena aula, onde os irmãos que nos acompanham na Escola Bíblica sabem que nós estamos tratando do livro de Neemias, e nesse momento nós queremos dar uma pequena continuidade a fim de não deixarmos os irmãos sem esse ensinamento, né, sem essas lições. É óbvio que ao retornar às nossas atividades comuns, ao retornarmos às atividades no templo, nós também faremos uma pequena revisão de tudo isso que nós já estamos aqui vendo. E eu queria convidar você, né, sem mais demora, para não estendermos muito este vídeo, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, né? Neemias capítulo de número 4, nós vamos fazer essa leitura. Nós estamos aí em dias que a gente vê tantas notícias ruins, então pararmos um pouco para ouvirmos a palavra de Deus, eu acredito que é muito bom. Neemias capítulo de número 4, eu quero que você acompanhe aí. Bem, Neemias capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo 4. Em seguida, nós vamos trazer algumas referências ainda do capítulo 3, onde nós paramos a reconstrução das portas. Faltou algumas portas para nós falarmos. Vamos ver se a gente consegue otimizar para poder minimizarmos esse tempo. Bem? Capítulo 4 diz assim: E tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhe-ás a isso? Sacrificarão? Darão cabo desta obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. E assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se alcançava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo nosso inimigo, que já o sabíamos, e que tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra,
Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lança, escudo, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali correrei, a ter convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Esse é o capítulo 4 completo que nós fizemos a leitura, né? Aqui juntamente com os irmãos. Nós queremos lembrar, né, acerca do que nós tratamos na última aula, já faz um tempo, né? Na verdade já faz 15 dias, e nós queremos lembrar que nós estávamos tratando do capítulo 3 do livro de Neemias, onde nós vemos que Neemias, juntamente com todo o povo, se reuniu primeiro para fazer a restauração das portas. As portas todas foram restauradas, né? Nós lemos e falamos que a primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas, onde nós lemos ali o capítulo de João, capítulo 10, né, de João, onde o próprio Jesus ele traz a referência acerca da porta das ovelhas, onde ele mesmo diz que ele é a porta das ovelhas. Né? Ele faz a referência tanto ao pastoreio da época quanto à porta das ovelhas da muralha, né, do muro de Jerusalém. Ao pastoreio ele faz identificando que ele é o bom pastor, que ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, já que nós estudamos que no costume antigo os pastores eles guardavam as suas ovelhas, né, em cavernas muitas vezes, quando chegava o cair da noite, e ele se deitava à porta da caverna para proteger as suas ovelhas, que se viesse ali algum lobo, algum assaltante, ou alguém que viesse ali intentar mal algum animal, principalmente os animais selvagens, né, ele primeiro teria que passar pelo pastor, ou seja, o pastor estava sacrificando a sua própria vida para poder guardar ali as ovelhas ali seguras, né? E ele também faz a menção acerca do, da época de inverno, onde se guardava as ovelhas, né, em conjunto, né, onde existiam ali lugares específicos, onde ele faz essa menção dizendo que ali o pastor guardava as suas ovelhas, e quando chegava ali o início do dia, ele vinha, chamava ali o porteiro ali abria a porta, e as ovelhas saíam ao chamar do seu pastor, quando ele faz dizendo que o pastor é aquele que chega, o porteiro abre a porta, as ovelhas o conhecem a sua voz, e aquele que não entra pela porta das ovelhas é ladrão e assaltante. E quando ele faz a menção acerca da porta das ovelhas, a porta específica da muralha, nós falamos que ele mesmo diz: eu sou a porta das ovelhas, a ovelha que entra por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Foi quando nós falamos que no tempo, né, de Jesus, existia o ditado, né, era um costume: a ovelha que passasse pela porta das ovelhas, ela não voltaria, porque ela era direcionada ali ao templo, tanto que na porta das ovelhas existia um comércio de ovelhas, né, para vender ali os animais, aqueles que iam ao templo para sacrificar.
Então a ovelha, né, já se sabia, a ovelha que entrava, passava pela porta das ovelhas, ela não saía, ela não voltava. Mas Jesus disse com ele é diferente. A ovelha que entra, ela vai e sai e encontrará alimento. As ovelhas que passavam, né, pela porta das ovelhas em direção ao templo, encontravam ali o destino de morte, né? O animal ia ser sacrificado. Mas Jesus ele faz essa comparação, nos colocando a nós mesmos como ovelhas e ele como porta. E a ovelha que passa por essa porta, ela não encontra a morte, mas ela encontra a vida e ela encontra a pastagem. Então nós tratamos bem a respeito da porta das ovelhas, né, que foi uma porta que foi consagrada. Falamos da porta do peixe, né, onde ali existia um comércio de peixe e a porta do peixe simbolizava o crescimento. Falamos sobre a porta velha, que nós vamos já adiantando um pouco. Falamos sobre a porta do vale, né? Foi quando Neemias iniciou a sua inspeção, quando ele chega de Suzã, ele inicia a sua inspeção pela porta do vale, né? E ali vimos que a porta do vale era uma porta onde era o esgoto da cidade, ele saía, né? Ela simbolizava ali tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que é ruim, que precisa ser retirado, né? A porta do monturo, onde nós aprendemos que ali a porta do monturo ela ficava ali de frente ali para o monte, para o vale de Inom, onde os cidadãos eles pegavam ali o lixo da cidade, ele era jogado e o lixo ele era incinerado, ele tocava-se fogo ali naquele lixo, onde Jesus ele faz até uma comparação com isso, né? Utilizando essa expressão do fogo que não se apaga, né? A porta do monturo simboliza isso, justamente o fogo que não se apaga. E Jesus traz essa alusão, a comparação da segunda morte, né? Da morte eterna. Nós aprendemos isso também, né? E aí nos ficou faltando algumas portas, né? Ficou faltando aí a porta da fonte, onde nós vamos aprender que a porta da fonte justamente tem esse nome por ficar ali próximo, onde ter ali próximo o tanque de Siloé, ali, que o tanque de Siloé ele era alimentado pela fonte de Gion. Nós vamos ver em seguida a porta das águas, que essa porta, ela sim, ela vai trazer a menção da fonte de Gion, né? E nós vemos ali esse tanque, né? E porque em Jerusalém existiam basicamente dois tanques ou duas piscinas, depende muito da tradução que você estiver utilizando, mais conhecidas, né? Piscinas grandes ou as mais conhecidas. A primeira piscina ou tanque é o tanque de Betesda e a segunda piscina ou tanque é o tanque de Siloé. O tanque de Betesda ele ficou conhecido em João capítulo de número 5, onde Jesus ele cura o paralítico, que nós já falamos. O tanque de Betesda ele ficava próximo da porta das ovelhas, tanto que em João 5 Jesus está chegando para uma festa e nesse capítulo 5 que João vai narrar essa história, ele entra pela porta das ovelhas, ele passa e ele se depara ali na área do tanque de Betesda, vê o paralítico que ali estava há 38 anos e aquele homem ele é curado daquela enfermidade. O tanque de Siloé, né, que vai ficar ali próximo da porta da fonte, ele vai ganhar também nome no Evangelho de João, capítulo de número 9, quando João vai narrar que Jesus ele chega, ele está ali passando, aliás, e os seus discípulos contemplam um homem que está ali, e aquele homem é cego de nascença. E os discípulos indagam a Jesus: Jesus, este homem, ele está nessa condição por qual motivo? Quem pecou? Foram eles ou foram os seus pais? E Jesus diz: olha, não foi ele nem foi os pais que o pecaram, mas essa condição se deu por ele para que seja manifesto a glória de Deus na vida deste homem. E ali a Bíblia vai nos relatar, né, e é João que vai contar essa história, que Jesus ele vai fazer um milagre na vida daquele homem. E ali Jesus ele vai fazer um milagre, mas ele vai também utilizar uma forma diferente. Porque quando a Bíblia traz a expressão que aquele homem era um cego de nascença, a expressão original do grego, né, a raiz da palavra quer dizer que aquele homem ele não tinha o globo ocular, né? Ele não nasceu, é um defeito de formação, né? Uma condição de formação do globo ocular, ou seja, os olhos não foram formados no ventre materno. Então,
Jesus ele cospe no chão e ali da terra, do pó da terra, né? E ele faz ali uma espécie de lodo, como diz ali a palavra do Senhor. Ele fez lodo e com lodo ele passa nos olhos daquele homem, né? Daquele homem que não tinha o globo ocular. Então Jesus pega o pó da terra, da onde o homem é formado, né? Do pó da terra, Jesus ele reconstrói o globo ocular daquele homem, né? E essa reconstrução ali, aquele homem ele fica sujo. Aquele homem ele suja-se com aquela saliva, com aquela mistura, com aquele lodo. E Jesus diz assim: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. E aquele homem sai, né? Aquele homem sai, provavelmente conduzido, né, por ajuda, e as águas do tanque de Siloé eram águas para os judeus consideradas águas sagradas. Na festa dos tabernáculos, a água que era utilizada para ser levada ao templo era a água do tanque de Siloé. E ali nós bem sabemos que aquele homem, por ser cego, ele não podia entrar no templo. Mas ali Jesus ele faz algo com aquele homem, né? Algo maravilhoso. Ele conduz, ele direciona aquele homem para lavar-se naquelas águas que eram consideradas sagradas e que eram utilizadas no templo. E aquele homem vai, lava, né? Lava o seu rosto nas águas do tanque de Siloé e retorna enxergando para a glória de Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, que ali aqueles homens que ali estavam, ali a Bíblia vai nos dizer, né, em João capítulo 9, que os vizinhos e aqueles que o conheciam se assustaram e começaram a indagar-lhe, né, questionando se era mesmo aquele cego que outrora estava ali a pedir esmolas. E ele diz: não, sou eu mesmo. Ele disse: como é que você voltou a enxergar? Ele disse: um homem chamado Jesus, né, fez saliva, fez lodo, aliás, com saliva, cuspiu no chão, untou-me os olhos, mandou lavar-me no tanque de Siloé e estou enxergando. E a Bíblia vai nos dizer que em seguida aquele homem ele é questionado pelos fariseus, e aqueles homens, fariseus, eles chamam até os pais daquele homem para questionar se realmente ele era cego de nascença, e questionam ali a autenticidade daquele milagre, né? Dizendo que Jesus era um pecador e como pode aquilo acontecer. E aquele homem responde: olha, se ele é pecador eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu estou enxergando. Então, esse é o relato de João capítulo 9, onde traz a menção ao tanque de Siloé, que ficava ali próximo à porta da fonte, né? Então, vemos ali que essa porta ela traz consigo também essa história de milagre, né? Feita por Jesus, é uma porta que guiava até o tanque é uma água onde essa água era considerada sagrada. Toda essa parte fica ali ligada ali à porta da fonte. A porta das águas, né? Uma porta que ficava de frente para a fonte de Gion. Essa fonte de Gion era a fonte que alimentava ali o tanque de Siloé também. E aqui nós vemos que a porta da fonte, né, e a água sempre foi um referencial na palavra do Senhor para a própria palavra, né? A palavra é a água, ela sempre simbolizou isso, né? E aqui nós vemos que a porta das águas dava tanto para a fonte de Gion, quanto dava para uma área ampla e aberta, um campo aberto. E foi neste campo aberto em que Esdras ele fez a leitura da lei para o povo, né? Ou seja, ele fez a leitura da palavra de Deus para o povo, onde o povo ali teve a instrução devida acerca da lei mosaica. E nós vemos, né, que a porta das águas, ela simboliza justamente isso, a porta da palavra, a água que tanto ela serve, a fonte de Gion, tanto que ela vai levando, distribuindo água para toda a cidade, quanto o campo onde foi proferido ali a palavra de Deus, né? Vemos também a última porta que ficava ali próximo dali, já da porta das ovelhas, porque nós aprendemos que a reconstrução que foram feitas das portas, elas foram feitas no sentido anti-horário. Primeiro começou das portas das ovelhas e foi seguindo por todas as outras portas até concluir na porta dos cavalos, e também que
da já entrada ali próxima ali à Porta das Ovelhas, né? E ali a Porta dos Cavalos, a referência que nós encontramos bíblica, fica no livro de 2 Reis, capítulo 23, no verso 11, quando Josias ele assume ali a restauração do culto ao Senhor, né? E nós vemos que nessa restauração existiam ali nesta porta vários cavalos que eram postos ao sol, dedicados ali à idolatria e a sacrifício. E Josias ele manda tirar aqueles cavalos ali. Então alguns estudiosos da palavra creem que essa porta, denominada Porta dos Cavalos, ela leva esse nome justamente por conta desses fatos que aconteciam. E esse nome, né, ele realmente prosseguiu como Porta dos Cavalos. A porta onde ali o povo por muitas vezes colocou ali cavalos para ao sol, para a adoração e para a idolatria, né, do povo. Então, nós basicamente concluímos a explicação das portas, né? Vamos ter interesse aqui é ser bem breve, para não nos alongarmos muito nesse vídeo. E nós vemos aqui no capítulo 4, quando nós fizemos essa leitura, trazer agora uma pequena reflexão e estudo desse capítulo, vemos, meus irmãos, que no capítulo 4, vemos que Neemias ele está com a obra, né? Com a obra, vamos assim dizer até essa expressão, a todo vapor, né? A obra está andando. Então, a obra ela está fluindo, ela está caminhando. E o capítulo 4 ele vai trazer, nos seus primeiros versículos, a menção da perseguição agora, da inquietação dos inimigos para que essa obra não acontecesse. A gente bem sabe que toda vez que a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, que a gente se dispõe a trabalhar na obra do Senhor, a oposição ela vai acontecer. Quem quer trabalhar na obra do Senhor e não quer oposição, então não trabalha na obra do Senhor. A oposição ela sempre vai existir. Grandes homens de Deus enfrentaram oposição, né? Então, nós precisamos entender que essa oposição ela é real, né? A força contrária para que a obra do Senhor, para que a vontade do Senhor não se concretize é grande, mas nós bem sabemos que a vontade de Deus ela prevalece e a obra do Senhor também, ela vai permanecer de pé, ela vai prevalecer. Então a obra destinada para Neemias era a obra de reconstrução. E aqui no capítulo 4 a gente vai ver, muito bem entendido, que o Sambalate, né, como traz o texto, Sambalate, governador de Samaria, ele traz essa intenção, né, intenção de que a obra ela venha cessar. A Bíblia vai nos dizer isso, no texto que nós fizemos a menção, a leitura, né, que Sambalate ele vai falar na frente dos seus irmãos e na frente de todo o exército de Samaria, né? Ele vai dizer, né, essa obra ela vai continuar, vão permitir que eles continuem, vão permitir que eles façam isso, vão sacrificar, eles vão construir esse muro num só dia, né? As pedras que foram queimadas, se bem que as pedras não foram queimadas, queimadas foram as portas, né? As pedras dos muros, né? Foi derrubado. E nós vamos ver Sambalate ele incitando o povo ali, o exército de Samaria, contra essa obra, né? E aí nós vamos entender que já no verso 4 já se inicia com a oração, né? Uma oração que Neemias faz, e nós vamos tirar daí uma lição muito boa, né? Neemias ele ora, mas Neemias age. Então nós precisamos entender que a oração, ela não anula a ação. Orar é preciso, é essencial, é vital, mas agir também é necessário em determinados momentos. Há determinadas situações que a ação ela vai ser neutralizada para nós e nós vamos apenas orar e orar a Deus e Deus fará, porque é algo que nós não podemos fazer. Mas em se tratando de situações em que nós temos a nossa parte, a oração ela não vai anular a nossa responsabilidade nem a nossa ação. Então Neemias ele ora, mas ele age, ele faz a oração, e no verso 6 ele já vai nos dizer que o coração do povo estava inclinado de tal forma para trabalhar,
que o povo e que o muro estava sendo erguido já pela metade, né? E aí a gente está falando de uma obra grande, a gente está falando de uma obra de reconstrução grande, uma obra que ali nós não temos dados, né, reais do tamanho daquela muralha, do tamanho dos muros de Jerusalém, né? Mas eu ainda fui buscar alguns dados históricos, mas é muita base em teoria, não tem nada concreto, né, especificando, mas estima-se que em 52 dias Neemias ele tem aí mais ou menos, como ele diz que metade do muro foi erguido, a gente está falando de um muro de entre 8 a 12 metros de altura. Então não era um muro comum, era um muro muito alto. Então de 8 a 12 metros ele foi erguido até a sua metade, né? Era em torno de 1,5 km a 2 quilômetros de muro de extensão e mais ou menos 8 metros de profundidade. Então era um muro grande, era um muro largo e era um muro muito alto. E ele disse que até a metade já estava sendo construída dentro de 52 dias, mas o sucesso desta obra, primeiramente, era a mão de Deus, e segundamente era pela união do povo. O povo se uniu para trabalhar e a obra estava indo bem, estava prosperando. Mas a adversidade, a perseguição era muito grande. Então eu quero que você entenda, quando Neemias ele disse que os trabalhadores estavam ali, cada um trabalhando na mão com uma ferramenta para a reconstrução e na outra uma arma para se defender, porque a perseguição ela tornou-se realmente muito grande. A gente vai ver, se você for analisar e for dar uma busca acerca das localizações, você vai ver que Sambalate estava ali em Samaria, ao norte. Tobias, um nobre amonita, que é o segundo adversário declarado, o segundo inimigo contrário, essa obra que se alia ali a Sambalate, né? Tanto que a Bíblia vai fazer várias referências a Sambalate e Tobias. Tobias, um nobre amonita que morava ao leste, né? Gesem era um árabe, então os arábios eles estavam localizados ao sul ali daquela região. E no versículo de número 7, nós vamos ver aqui que outros inimigos, os asmonitas e os asdoditas, agora eles se aliam, que eles ficavam a oeste. Então Neemias, ele estava cercado de todos os lados por inimigos. Dos 4 lados, de cada lado, para onde ele se virasse, tinha inimigos declarados contra a obra do Senhor. Então, ali, naquele momento, por isso que ele vê a necessidade. A gente vai trabalhar, a gente vai continuar a obra não vai parar, a obra não pode parar. E como todo bom líder, o que é que Neemias ele vai fazer? Ele vai incentivar o seu povo. Ele vai dizer, lembrai-vos do Senhor, né? Porque é necessário que o líder ele esteja adiante dessa obra, ele esteja à frente dessa obra. Né? O povo sem a liderança correta, o povo sem a liderança que vai conduzindo, que vai motivando, que vai ensinando, que vai orientando, porque nós já falamos que Neemias ele orientou a todo o povo, então todos eles sabiam o que fazer, então não tinha ninguém colocado lá num posto sem a devida orientação, sem saber o que fazer. Todos eles tinham ali as suas funções e a sua instrução totalmente dada a eles de como eles deveriam agir, de como eles deveriam se comportar, né? E ali ele vai dizer que os inimigos, quando escutam, né, que a obra não para, é justamente nesse momento que começa a gerar os comentários, dizer que iam pegá-los de surpresa, que iam pegá-los ali sem eles saberem e a obra já ia ter cessado. E por isso que ele vai dizer, olha, a gente está muito distante, a gente está muito separado um do outro. Ele diz, olha, a pessoa que toca a trombeta está ao meu lado, então aonde vocês ouvirem a trombeta tocar, corram para ali, para aquele lado, corram para ali ajudar uns aos outros. Ou seja, Neemias ele ora, como nós já falamos, a oração não anula a ação, ele não é aquele que só ora, ele é aquele que ora e sabe que precisa agir. Ele é aquele líder que vigia e convida o povo para vigiar. E além do mais, ele é aquele que monta a estratégia tanto de ataque, de reconstrução e estratégia de defesa. Então o povo ele está totalmente munido de informação e munido de estratégias através da sua liderança
para tempos bons, tempos ruins, tempos de dificuldade, ou seja, toda e qualquer situação que venha ali a acontecer, né? Neemias ele instrui ali o povo. Então, que a gente possa aprender com a liderança de Neemias, né? Nós trazemos aqui esse pequeno estudo, não é uma aula muito grande, não é esse o intuito, mas que você entenda que tudo, né? Tudo precisa, toda liderança ela tem que ser uma liderança que oriente, que venha instruir, que venha motivar, que venha estar à frente para o povo estar ali adiante com a batalha, com a construção, com o coração inclinado, com tudo voltado para trabalhar. Amém? E assim, se Deus permitir, durante essa semana nós vamos incluir mais um trecho dessa aula. E assim nós vamos seguir aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, mesmo nesses tempos de dificuldade. Amém? Que Deus abençoe.